Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 10. O Salmo de número 10 tem um total de 18 versículos e traz logo no primeiro versículo uma pergunta inquietante. Já era uma pergunta inquietante para o salmista, que muitos entendem ser Davi, e que o Salmo número 10 é uma continuidade do Salmo de número 9. Mas a pergunta que inquietou Davi no passado também nos incomoda no presente. E vale a pena meditarmos nesse texto. Salmo de número 10, versículo 1. Diz o seguinte: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Mais uma vez, por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Nós muitas vezes passamos por dificuldades e sentimos exatamente esse mesmo sentimento do salmista, a ausência ou a distância de Deus. Parece que quando estamos na luta, no luto, na tristeza, na doença, no desemprego, no problema, no casamento, no problema familiar, parece que Deus está distante. E o texto, ele é interessante porque traz essa conotação de aparência. Parece que Deus está longe. E por que assim sentimos? Querido, quando pensamos nas nossas dificuldades, o cristão que está diante do Deus e crê que o Deus poderoso, entre muitos atributos, é bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus que se apresenta como nosso Pai na oração de Cristo Jesus, o Pai nosso. Por que o Pai permitiria que passássemos por dificuldade? E mais, além de permitir que passemos, ele ainda estaria longe. Para alguns, a resposta primária é que Deus está nos provando, como se Deus não conhecesse o nosso coração, como se Deus não soubesse o que nós faríamos diante da dificuldade. O próprio salmista, em outro Salmo 139, coloca essa tese por baixo, porque ele vai dizer que o Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração. Ora, se passamos por dificuldades a tempo e fora de tempo, se homens valorosos, mulheres valorosas do Senhor, como no caso aqui de Davi, passam por dificuldades e sentem a distância de Deus, o que exatamente estaria acontecendo se Deus não está nos provando? Entendo eu que Deus está se provando. Se Deus já sabe o que será a minha e a sua reação diante de uma luta, de uma dificuldade, de uma provação, porque Deus a permite. Por duas coisas, querido. Primeiro, para que nós nos conheçamos, para que nós cresçamos, para que nós desenvolvamos a nossa fé. É necessário. Assim como um pai cuidadoso que tem a sua criança ali pequena e num passo a passo pedagógico, cuidadoso, amoroso, ensina aquela criança a sentar. Depois de sentar, a engatinhar, depois de engatinhar, coloca ela em pé. Em dado momento, dá suportes a essa criança, segura pelas suas mãozinhas, para que ela aprenda, desenvolva o equilíbrio e possa dar os primeiros passos. Mas haverá um momento que, com todo carinho, com todo cuidado, esse pai, essa mãe terá que soltar a mão dessa criança. Mesmo incorrendo no risco que essa criança desequilibre e caia de bumbum ali no chão. Mas esse pai e essa mãe estarão próximos, ali ao redor, cuidando, velando carinhosamente e rapidamente pegarão pela mão e sustentarão essa criança para que mais uma vez fique em pé, mais uma vez tente o equilíbrio e consiga dar os primeiros passos. Haverá um momento que depois de dar os primeiros passos, será necessário segurar firme na mão dessa criança para atravessar a rua com medo que ela escape e seja atingido por algum carro. Mas também haverá momentos que já adolescente, jovem, adulto, esse filho sairá de casa sozinho, à escola, ao estudo, ao trabalho, aos seus afazeres, enfim, aquele pai, aquela mãe terá orgulho de ver a sua criança, agora um homem e uma mulher, que andam sozinhos diante das lutas e das adversidades. Querido, a primeira coisa que Deus permite que nós passemos por lutas e dificuldades é para que nós nos conheçamos, para que nós nos desenvolvamos, para que nós cresçamos. A segunda coisa é para que nós conheçamos a presença de Deus, porque Deus não está longe. O texto vai dizer também em outro Salmo de 46 que Deus é socorro bem presente na hora da angústia.
na hora da tribulação, na hora da dificuldade. Parece que Deus está longe, parece que Deus não está atento, parece que você está sozinho, mas não está. O Senhor está cuidando de você, o Senhor está velando por você, não como um professor que está te observando durante a prova para te aprovar ou reprovar, não, mas como um pai amoroso que está segurando nas suas mãos e permite sim que você dê um ou outro passo sozinho, permite sim que você, vez por outra, até caia, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você tenha sua fé crescida, aprovada diante de uma sociedade, de um mundo que jaz no maligno. Enfrente a sua prova, enfrente a sua luta e creia que Deus está fortalecendo os teus músculos, que Deus está fortalecendo os teus ossos espirituais, que Deus está desenvolvendo a sua fé. Cresça diante da luta e da tribulação e creia que o Senhor cuida e cuidará de você. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família.